Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Aqui nós estamos no Centro Histórico, que tem muitas coisas históricas aqui. Além da fundação da cidade de São Paulo ter ocorrido aqui pertinho, no pátio do colégio, nós temos a Associação Comercial, temos a Sociedade Rural Brasileira, e tem o Instituto Fernando Henrique, é tudo aqui do lado. Tem um lugar que meu entrevistado gosta de me levar, mas eu não tenho tido tempo. Temos aqui o Girondino, onde se come bem. Tem o Lago de São Bento. Bom, chega por aí. Esta entrevista pode ser assistida simultaneamente pela TV, no canal do Boi, e no Facebook. E daqui uma semana ela vai para o YouTube, lá ficará na nuvem, como se diz hoje em dia, on the cloud. Indo no YouTube, vá no meu outro canal, Direto da Bolsa, ou então no meu site, hash.com.br. Tudo isso para atender você. De verdade, viu? Eu não sou que nem aqueles que você liga e fica... digite o número do seu CPF. Um fale com o mudinho, dois fale com o careca. Não tem isso. Bem, o programa de hoje vai ser sobre um assunto geral, o Brasil. Como é que está o Brasil e o agronegócio dentro desse país? Véspera de Copa do Mundo, véspera de eleição, uma eleição completamente imprevisível, ninguém sabe o que pode acontecer, ninguém sabe que candidato que vai rolar, ninguém sabe nada, né? E o agro nesse negócio todo. Meu entrevistado, vocês conhecem, um homem traquejado, bom de política, bom de negociação, enfim. Tem qualidades que eu não conheço, mas essas são as que me vieram à cabeça agora. Trata-se do vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, também daquele Global Agriculture, alguma coisa assim, e outras, Abramilho. Enfim, é um homem do mundo do agronegócio. E hoje conselheiro da Sociedade Rural Brasileira. Trata-se de Cesário Ramalho da Silva. Muito boa tarde, prazer em vê-lo. Obrigado, Resch. Eu que agradeço a Você oportunidade quer de estar começar aqui. falando Eu queria começar aqui, da pecuária? vamos falar da pecuária brasileira, mas eu queria falar para os telespectadores que é um prazer a gente, eu como produtor rural, como algumas gerações de produção rural, tendo a produção rural como o meu único negócio, a minha família também, e tendo passado 7 anos aí na presidência da Sociedade Rural Brasileira, uma coisa que me engrandeceu, me orgulhou, me preparou, não é, para falar um pouco, para conhecer melhor as coisas do agro brasileiro, a coisa do campo do Brasil, a coisa do produtor rural brasileiro, a coisa do fazendeiro brasileiro, que é esse indivíduo que precisa ser valorizado. Então eu começo o programa falando isso, minha homenagem a esse homem do campo brasileiro, que ele pode ser pequeno, médio ou grande. Santa Catarina é média propriedade 18 hectares. Mato Grosso eu não sei exatamente, mas é grande. Então é o pequeno e o grande. Aquele homem que resolve que fertilizante colocar na terra, que quantos quilos de fertilizante nós vamos pôr, que é recomendado pelos técnicos fulanos, ciclanos e beltranos. Temos milhões de técnicos no Brasil hoje. Precisamos acordar, o Brasil inteiro tem que acordar que o mérito da agricultura do Brasil, em primeiro lugar, é do homem do campo. É aquele homem que acorda com sol e dorme com sol. E que lê pouco jornal, porque não fica muito envolvido com essas porcarias, com essas coisas ridículas, humilhantes para nós, trabalhadores, firmes e determinados que somos. Então, a minha homenagem é para essas pessoas. E também fazer uma homenagem aqui para o Resch, que acabou de me contar, que este programa aqui tem 15 anos de vida, falando do agro brasileiro,
falando por um jornalista especializado, jornalista que há 30 anos atrás estava na Sociedade Rural Brasileira com o nosso ex-presidente, o Renato Ticolá. Quer dizer, então, isso é o agro do Brasil. É uma árvore que cresce permanentemente. Nós não podemos desvalorizar as pessoas. Nós não podemos desvalorizar aquele homem do campo, aquele homem simples, aparentemente rude, mas sabido, inteligente, sabe aonde que aquela nuvem vai. Vai chuva, não vem chuva, etc. e tal. Então essa é minha abertura aí do programa do Hash e por aí eu mostro a vocês o prazer e a alegria e a satisfação que a gente tem de estar aqui um pouco. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza, pelas palavras gentis. A segunda coisa é o seguinte, como é que você viu essa greve que parou o transporte de grãos, carregamento de adubo, carregamento de semente? Qual é a sua... A gente, como brasileiro, né, Hash, eu acho que a gente vê isso tudo com muita preocupação, né? Nós todos sabemos que é proibido você interditar o transporte de coisas essenciais, né? Nós paramos, o país parou o fornecimento de combustível para o bombeiro, o país parou o fornecimento para o avião, parou o transporte de oxigênio para os hospitais, parou o fornecimento de alimentos. Em algumas regiões do país menos favorecidas com a distribuição, tivemos crise de consumo, não. De abastecimento. Crise de abastecimento. Aqui em São Paulo, na capital, aqui não, mas pelo interior aí sim. Então isso é uma aberração. Aberração, mas que o governo não fez nada. Não é? O governo não é que não fez nada. O governo foi lento, mas não é que o governo é lento. O governo, naturalmente, é lento. Todo governo é lento. Tá certo? Porque você tem que sempre pensar que você tem 513 deputados no Congresso. E que esses deputados que estão lá foram eleitos por alguns brasileiros. E que vão voltar, essa grande maioria vai voltar. Por quê? Porque o mundo é político. Tá certo? O Trump é um cara meio complicado, agrediu todos os seus companheiros da União Europeia semana passada, mas ele foi eleito pelo Partido Republicano e lá está, e vai provavelmente, muito provavelmente, cumprirá seu mandato. Pode ser que tenha algum impedimento no meio, porque eles também tiram presidente, já tiraram, né? Então, acho que isso causou um mal-estar muito grande no país, que eu acho que aí sim é o grande prejuízo, né? O país andava, caminhava, com a crise política em Brasília muito pesada, porque apareceram todos os podres que vêm vindo desde o tempo dos militares e anteriormente aos militares, que os militares interviram para corrigir essas deformações que aí existiam, ficaram lá, eu não me lembro nem, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, e isso manteve tudo. Quer dizer, então, nós, através da Lava Jato, eu acho que foi provocando todas essas coisas e aconteceu essa barbaridade que inibiu, que mostrou para o país que as coisas estão erradas. Porque... Diga. Não, ia dar um intervalinho, você continua já já. Não, e que mostrou para o país que as coisas estão erradas. Não é de hoje. E o Temer teve uma atitude, não defendendo, que negociou. Porque ele podia mandar a tropa com mais velocidade, com mais força, com mais agressividade. Mas, no fundo, nós temos que ser políticos, nós temos que ter habilidade, que não devia ter acontecido. Porque esse negócio de transporte no país é importante isso. Nós temos 10 caminhões para transportar 1 tonelada. Nós temos excesso de caminhão. Por quê? Porque o governo do PT, governo Dilma, mudou o juro na hora que não podia mudar o juro, pôs um juro de 3%, nós compramos, o agro comprou trator, e o caminhoneiro comprou caminhão novo, comprou mais um caminhão. Então nós temos uma super oferta de transporte e não temos demanda. Ok, eu converso com o conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Cesário Ramalho da Silva. Vamos um intervalo rapidinho, já volto. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Falo aqui do estúdio da B3, centro de São Paulo. Meu entrevistado é o conselheiro da Rural,
Cesário Ramalho da Silva. E estamos falando aí, ele estava falando dessa questão dos caminhoneiros, e agora vai falar um pouco, se eu entendi bem, sobre as consequências que já estão visíveis. Bom, primeiro que tabelamento é uma volta ao passado. Quem disse Tragédia. o nobre, acho que é general Etchegóin, sobre intervenção militar, que isso é coisa do passado. Correto. Tabelamento, então, mas diga lá, o que você Olha, já eu quando tá... estive na Rural, eu vou pouco no conselho e fui muito como presidente. Então eu sou um ex-presidente da Rural brasileira. Eu acho que o Exército aprendeu que não é intervindo. Ele tem que intervir nos pontos chaves, onde você tem uma coisa pontual. Como ele interviu no Rio, também não acontece tudo de um dia ao seguinte, porque o Exército ele não faz uma coisa para aparecer na primeira página do jornal. Ele constrói uma coisa a partir das bases. Uhum. Então o crescimento, eu não sei nem como anda a operação, estou falando que é o sistema de trabalhar correto das coisas. Né? Sem contar agora, você falou do Exército, me vejo obrigado a falar. Outro dia eu vi não sei quem era, mas o Exército Brasileiro faz um monte de coisa que ninguém sabe, além de vigiar a fronteira e tal. Sociais. Constrói ponte, faz estrada, obras de engenharia, enfim, mas vai lá. E faz a sustentação maior. O Exército é a segurança do cumprimento da Constituição brasileira. Da Constituição, e não do crime da rua. Isso não é papel de Exército. Ele exerce esse papel momentaneamente e esporadicamente. Uhum. Isso é um problema da sociedade civil. Então, por exemplo, essa questão do caminhoneiro, que eu falei que o governo acabou, junto com o Exército, né, com as polícias militares todas, com o Exército, acabou fazendo uma coisa mais calma. Por quê? Porque estava infiltrado. Porque alguém que defendeu, produtor rural que defendeu o caminhão, defendeu a CUT, defendeu o MST que estavam lá dentro. Porque nós produtores, eu, por exemplo, cito um exemplo para você aqui. Eu transportava calcário, estou transportando calcário para a minha lavoura no sul do Mato Grosso. Pagava, antes da greve, R$ 86,00 a tonelada. Eles querem 150 hoje. Eu não vou transportar por 150, porque isso é abuso, tá certo? Eu não vou transportar. Então, provavelmente, se eu não ajustar, eu não vou pôr calcário na minha lavoura. Nós transportamos, através da nossa cooperativa no sul do Mato Grosso, a soja a R$ 5,00 o saco de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, para Maringá, eu acho. E algumas outras áreas. Eles dobraram o preço. Agora as cooperativas querem cobrar isso de quem? Porque o produtor não quer, porque isso é negociado. Vai debitar para mim? Não vai. Então, um monte de coisa. E uma outra coisa que prejudicou o povo brasileiro, os consumidores brasileiros. O frango está atravessando um momento muito crítico, muito difícil. Uhum. Tivemos cancelamento de exportações, fechamento de fábricas, a Brasil Foods e outras fábricas aí, Auroras, por exemplo, etc. e tal, foram fechadas por causa dos problemas dos importadores. Nós estávamos com o frango, num nível insuportável. O frango sadia inteiro estava custando no supermercado R$ 2,80 o quilo. Hoje, está no jornal, o Jornal Estado de São Paulo, R$ 4,80 no quilo. Então, dobrou o preço do frango. Certo? Quem é que perde com isso? Não somos a classe favorecida. Certo? Quem perde é o menos favorecido. É o que vive com dificuldade. Quer dizer, então, os empresários, e ponho aí os meus colegas produtores, pecuaristas, agricultores, etc., têm que ter muito cuidado com essas coisas. Nós não vamos derrubar a ordem constitucional do país. Tem que ser mantida. Se o presidente Temer sair, o Congresso tem que tirar ele. Se tirar, assume o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara, que é candidato a presidente, a deputado, qualquer coisa, se ele não quiser, vai o presidente do Senado. E por aí tem uma sequência que está na Constituição. O Exército está aí para isso. Não para intervir, para ajudar fulano ou ciclano. Sabe? Então, quer dizer, essa crise dos caminhões prejudicou imensamente
o comércio, o business, o negócio do agro e do país. Porque não é só do agro. Não vamos pôr aí, porque o agro sustenta o país. Não, o agro tem 30% da economia do país. Né? Mas não é só. Prejudicou igualmente a todos os brasileiros. Falamos aqui agora no negócio do consumidor através do frango. E os frigoríficos bovinos, que pararam de abater? Ficaram uma semana sem abater, Regis? Como que pode um país civilizado fazer e sustentar uma coisa, uma greve guerrilheira, uma greve com o objetivo de destruir, de pôr para fora um presidente que é legítimo. É legítimo. O PT que não gosta dele. O PT não gosta. Fala que ele é ilegítimo, mas não é eleito junto com a senhora É dama. a mesma coisa que continua aí, que era o tema da minha outra pergunta. Para que lado o senhor acha que o senhor acha ou pensa que o agro vai? Tem essa grande farsa. É história para boi dormir, coitado do boi. E vai dormir muito. Essa história que a esquerda diz que o Luiz Inácio é candidato a presidente. Não é candidato a presidente. Não será candidato a presidente. Não pode. Está impedido legalmente. Mas essa esquerdinha chata que nós temos continua cantando essa música. Pois é, mas Então, mas é isso que eu ia perguntar para o senhor. Para que lado o senhor acha que a grande massa, não estou falando de líderes como o senhor e outros tantos, dos agricultores nessa campanha, nesses candidatos que estão ainda meio tudo indefinido, para onde o senhor acha que a olha, coisa eu acho vai? que o agro brasileiro é da direita, né? Eu também sou uma pessoa de direita, mas não radical. Não, jamais fui radical na minha vida, né? E não sou também. Então, eu sou apologista de que nós temos que eleger uma pessoa que tem equilíbrio, uma pessoa que saiba negociar de uma ponta de cá com a ponta de lá. É isso que temos que fazer, porque nós não vamos romper as ordens constitucionais, as ordens democráticas, nós não podemos fazer isso. Nós temos um país que tem responsabilidades, tá certo? Nós somos fornecedores de alimentos, o Brasil é o terceiro maior fornecedor de alimentos do mundo, né? Estados Unidos, União Europeia e Brasil. Se você tirar a União Europeia, a junção dos 27 países, o Brasil é o segundo. Mas fornecedores de alimento, né? Nós temos um país de empregos e tudo, não podemos romper a ordem para recomeçar. A economia vinha razoavelmente bem até antes dessa crise. Agora, você veja, ontem tinha um comentário no jornal do Estado de São Paulo, de um grande economista do setor rural, que é o José Roberto Mendonça de Barros, que ele era apostador no crescimento do PIB brasileiro para 2019 de 3,5%. Ele voltou para 1%, na coluna dele ontem escrita. Quer dizer, não é o Cesário, que é agricultor, nem nenhum de nós, mais simples agricultores aí, que está falando. É um dos melhores e maiores economistas brasileiros ligados ao agro, profundamente ligados ao agro, que está falando isso. Quer dizer, então já atrapalhou muita coisa. Agora, Regis, eu acho que a eleição, nós temos que caminhar por uma coisa mais amena. Nós não podemos, e os jornais, aliás, os jornais de ontem e de hoje, tem vários artigos, não é certo? Vários artigos. Você já comenta já, depois do intervalo. Converso com o vice-presidente, ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, foi vice também. E hoje do Conselho da Sociedade Rural Brasileira, Cesário Ramalho. Nós já voltamos, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. Meu entrevistado, o Dr. Cesário Ramalho da Silva, do Conselho da Sociedade Rural Brasileira. E no intervalo do programa, o Cesário parece que recebeu uma boa notícia. Você vai dar essa notícia para os seus pares? Pois é, os meus pares aí, alguns aí que eu fiquei aborrecido, proteger os caminhoneiros. Todo mundo achou que a greve seria uma greve mais curta, que não fosse acontecer o que aconteceu. Mas enfim, o caminhoneiro, agora acabei de receber aqui na frente do Resch, com o meu vendedor de sal mineral, dizendo para mim acelerar a compra hoje ou amanhã, que vão ter 8% de alta
devido aos fretes. Então é isso aí, começa a chegar a fatura. A conta chega sempre. A conta vai chegando. Tem um ditado italiano que eu não posso dizer aqui porque é muito feio, mas quer dizer isso, que a conta chega sempre pro mesmo. Bom, o senhor estava falando de eleição. Digamos que nós temos, no chamado meio, o centro, nós temos de Geraldo Alckmin a Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, é muita gente. É muita gente. O do Paraná, o Dias. Tido como esquerda temos a Marina, a Manuela, o Boulos, Ciro. Você falou que nós precisamos escolher um candidato equilibrado. Olha, dessas duas pontas aí, de Jair Bolsonaro a Guilherme Boulos, se não tiver alguém no centro, eu não consigo ver ninguém equilibrado aí. Olha, eu acho o seguinte, viu, Resch? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a eleição, eu estava até tomando como exemplo um jogo de futebol. Hoje em dia, os jogadores entram em campo e se exercitam, se esquentam no campo. Eu acho que a eleição está assim. Eu acho que os candidatos entraram em campo, estão se esquentando. E a eleição começar de fato... Depois da Copa. Depois da Copa, sabe? Eu, se fosse candidato, eu não vou abrir mão para nenhum outro candidato, eu não vou abrir mão da minha candidatura, pequeno ou grande não interessa, menor ou pior, não interessa, não vou abrir mão. Eu vou abrir mão a hora que nós estivermos caminhando mais para o fim, do meio para o fim, que vai ser pós-Copa do Mundo, vamos dizer, a partir de agosto. Então, acho que aí vai acontecer alguma fusão. Eu acho que não pode, pela lógica, pela imaginação que a gente tem, não pode. Eu acho que vai fundir alguém, sei lá, se direita com a esquerda com a esquerda, direita com a direita, alguma coisa vai acontecer e vai procurar ordenar um pouco melhor essa situação que nós temos aí, de certa forma dramática, em que todos os jornais que você vê, inclusive os jornais de fora, o Fernando Henrique fez um artigo esse fim de semana, se não me engano, para o Washington Post, falando dessas dificuldades aqui, alguma coisa desse tipo. Então, acho que vamos aguardar um pouco, vamos torcer para o Brasil. O Brasil tem uma belíssima seleção. O jogo contra a Áustria mostrou uma qualidade, um futebol quase que impecável, né? Quase que impecável. E a gente tem grande chance, vamos torcer para lá. Eu não vi porque eu não sou chegado em futebol. Para a gente concluir aqui, vamos falar de um assunto que você gosta muito, que é pecuária. Como é que está a tua pecuária? Esse ano você está otimista? Olha, bom, a Copa sempre acelera o consumo. Né? Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que pecuária mudou um pouco, tá certo? Não é momento, o consumo melhorou um pouco. Eu acho pelo contrário, eu não sei, às vezes as pessoas vão me ouvir e vão achar ruim, mas eu acho que o consumo hoje, os consumos são mais estáveis. O consumidor tem uma opção de escolha muito grande para fazer a sua dieta. Nós falamos há pouco do frango, o maior concorrente do boi é o frango. A qualidade que tem no frango brasileiro é extraordinária, tá certo? O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, né? Então, eu acho que mudou um pouco. E eu acho que pecuária hoje, falando rápido aqui, né? Eu acho que é um assunto até gostoso para ficar cumprido isso daí, né? Eu acho que produzir carne hoje é ter produtividade, não é? Nós estamos produzindo aí, o Resch, lá na área onde eu tenho pecuária, no Mato Grosso, eu estou produzindo 1.000 quilos de carne por hectare ano. Eu acho que é isso que é válido hoje. Isso é bastante em relação ao Brasil. São mais de 30 arrobas, 33 arrobas por hectare ano, nas áreas integradas. Eu acho que pecuária precisa trabalhar com integração. A integração lavoura e pecuária é uma bênção para o nosso setor. Eu acho que a pecuária que vai sobressair é essa. E lembrando que isso é uma coisa extremamente avançada hoje. Nós temos 11 milhões de hectares já integrados, né? E que tem uma produtividade colossal. Todo mundo que faz integração elogia. É uma coisa fantástica. Eu queria... Perdão, termina. Não, e que a lavoura é um bom negócio e você integra. Quer dizer, você tem uma fazenda de, vamos dizer, 1.000 alqueires lá, ou 1.000 hectares,
você faz 500 de agricultura e mantém aquele mesmo rebanho, acrescido um pouco mais, nos outros 500. Quer dizer, é um ganho de produtividade e é empresariar a sua fazenda. Eu queria concluir, o programa está acabando, eu queria concluir o seguinte, o Cesário, numa das vezes que veio aqui, há muito tempo, você tinha ido para algum país da União Europeia, você me trouxe uma embalagem de carne, você lembra disso? Ah, eu lembro. Uma embalagem do bife de chouriço argentino, sei lá, que dizia, eu queria só concluir com isso, dizendo que hoje, além da carne bovina comum, você vai no mercado falar da contrafilé, o quê? Você tem uma verdadeira boutique de carne bovina. Você tem carnes caras, né, porque ela é cara de produzir, mas de altíssima qualidade. Nossa, tem mesmo. Você Eu lembro dessa carne porque dizia assim, me lembro. criada em lindos pastos. Exatamente. Aquele tempo da rastreabilidade. Exatamente. Hoje em dia a carne virou um artigo que é desde o mais popular mais commodity. até Olha, eu tive aí agora no mês minuto passado. aí agora. Eu tive o mês passado na França, fiquei lá uns dias lá na França. E então fui no supermercado que eu sempre vou. O melhor lugar de Paris, a região mais rica de Paris, eu fui num supermercado ver a carne. Eu vi um entrecôte de Shorton, tá certo? No balcão, e o açougueiro trabalha aquilo, quer dizer, ele é um divulgador daquele produto, a 28 euros, uma coisa assim. Quer dizer, mais ou menos é R$100. Mais de 100, mais 120, 130 reais, mais ou menos. Não é fora dessas carnes de elite que você tem aqui. Não, mas é que é um mercado super interessante. Então, realmente é uma grande verdade e essa carne está sendo produzida no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro, a Europa inteira produz essa carne também. E a carne, na França tem uma carne, eu comi de um gado chamado charolais, né? que é maravilhoso. Cesário, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo. Desculpa, eu demorei para ligar. Olha, e nós vamos ter aqui que eu achei que você estava viajando. 22 e 23 de julho, né? Vai ter o GAF, né? O Global Agribusiness Forum, que é um fórum... que ele preside. Eu presido o conselho lá e nós vamos ter grandes personalidades do mundo do agro. Você vem aqui antes no Brasil, do dia 22 de julho. Que vão estar aqui no Brasil, debatendo o agro brasileiro, mas o agro brasileiro junto ao contexto internacional, tá certo? Porque nós temos que abrir mercado. Nós estamos competentes para aumentar a produção, ganhar produtividade e aumentar a produção. Então vamos abrir mercado. GAF, mas ele vem antes de dia 23 de julho. Obrigado. Muito obrigado, até a próxima. Gente, é isso. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.